Olá, boa noite a todos. Um enorme prazer estar com vocês aqui essa noite. Hoje nós teremos nosso webinar do mês e o tema é a terapia intensiva nunca mais será a mesma. Nós temos hoje um prazer enorme de ter dois convidados ilustres, grandes amigos e profissionais brilhantes. Dr. Fernando Bosa, médico intensivista, pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e da Fiocruz, e o Dr. Carlos Brandão, também médico intensivista, responsável pelas UTIs da AMIL, e eu, Jorge Salu, médico intensivista, diretor científico da Epimed Solutions e pesquisador da área de medicina intensiva do IDOR. O evento de hoje tem um cunho bem prático e a ideia é que a gente utilize o nosso tempo para curtas apresentações e um longo tempo para discussão, para que a gente possa ter perguntas e respostas que venham a ser debatidas aí ao longo de mais ou menos metade desse nosso evento. A sequência das apresentações vai iniciar com o Dr. Fernando Bosa, falando o que a gente aprendeu nessa pandemia sobre desfechos de pacientes e utilização de recursos. Depois eu vou falar um pouco sobre o papel da tecnologia na gestão das UTIs em 2022, assumindo que esse ano já está acabando, felizmente, e o Dr. Carlos Eduardo Brandão vai falar sobre como os dados podem ajudar a melhoria dos desfechos dos nossos pacientes de terapia intensiva. Eu peço a todos vocês que enviem as perguntas de vocês ao longo das apresentações, né, nesse Q&A aqui, né, perguntas e respostas. Não é o chat, tá? É essa sessão Q&A, e nisso eu vou monitorando essas perguntas e ao final das 3 apresentações a gente vai pegando as perguntas que chegaram e vamos, com prazer, respondê-las e debater também sobre esses temas que eu tenho certeza que vão gerar bastante interesse e bastante dúvida e uma boa discussão para todos nós. Então, para iniciar, estou Fernando Bosa. Por favor, Fernando. Está no mudo. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui com você e com vocês todos nessa noite, especialmente para falar sobre as lições da pandemia. Eu acho que esse é um momento realmente oportuno para isso, no sentido de que a pandemia ela trouxe inúmeros desafios. Quer dizer, não só a terapia intensiva nunca será a mesma, mas nós mesmos não somos mais os mesmos. Então, mas, por outro lado, também a gente tem uma oportunidade de pensar o que a gente quer do futuro, o que a gente quer para o nosso país, o que a gente quer para o nosso sistema de saúde, qual é o regime de trabalho e o que a gente quer para os nossos pacientes. Então, é um pouco essa reflexão que eu vou tentar fazer com vocês ao longo dos próximos 15 minutos. Na verdade, é quase uma enxurrada de ideias que vieram ao longo dessa pandemia e terei prazer enormemente de depois dialogar com vocês, com o Jorge e com o Carlos sobre algumas dessas ideias. É claro que a pandemia ela trouxe essa aceleração, essa antecipação de futuro, mas não está claro que futuro, né? A gente viu esse futuro das cidades vazias, esse futuro da solidão, esse futuro também da solidariedade, o futuro também de uma certa maneira conectado, novas tecnologias sendo rapidamente implementadas e assimiladas pela própria população. Por outro lado, também aponta para um futuro com enormes desafios de novas doenças e novas epidemias que virão. Então, as lições dessa pandemia são essenciais para pavimentar esse futuro. Então, nos últimos anos, nós vivemos inúmeras epidemias, especialmente aqui no Brasil, e várias pandemias. E, por outro lado, apesar disso, nós temos essa pandemia com mais de 200 milhões de casos e certamente marcada por uma resposta descoordenada, insuficiente e inadequada de inúmeros governos. Então,
um dos marcos da pandemia é como os governos não estavam preparados e não foram capazes, nenhum governo praticamente, a responder adequadamente. Por outro lado, nós temos conquistas incríveis. Assim, vacinar 3 bilhões e meio de pessoas com novas vacinas num período de um pouco mais de 6 meses é um dos maiores feitos da humanidade e é um feito que se deu graças à ciência, graças à colaboração, graças ao esforço coletivo de muitas pessoas. Mas, por outro lado, o futuro também aponta novos desafios, e os desafios não só da própria pandemia, mas os desafios do aquecimento global, os desafios das iniquidades que foram enormemente acentuadas pela pandemia. Então, quando a gente olha os impactos da pandemia, a gente vê que a pandemia jogou 95 milhões de pessoas para a pobreza extrema, 80 milhões de pessoas subnutridas quando comparados aos níveis pré-pandêmicos, com perdas significativas de renda, especialmente em relação aos mais pobres, além da questão do luto, do estresse pós-traumático, do declínio funcional dos sobreviventes, das crianças fora das escolas, dos órfãos. Então, é lógico que também essa pandemia ela aponta novamente para questões que já estavam presentes, mas que se tornaram ainda mais prementes, como a necessidade de justiça social, sustentabilidade ambiental, redução das iniquidades e o acesso universal a um sistema de saúde, que seja capaz de responder adequadamente a esses desafios futuros. Um sistema de saúde, como colocado alguns anos atrás por esses autores logo depois da epidemia de ebola, um sistema de saúde que seja resiliente, que os diferentes atores, instituições e populações estejam preparados a responder a crises, mantendo o sistema funcionando, aprendendo durante a crise e se reorganizando. Aqui, talvez seja o slide mais importante dessa minha apresentação, que é um pouco como aumentar a resiliência do sistema de saúde. Isso eu vou falar alguns desses pontos, não todos, nos próximos minutos, mas é isso. Ter governança baseada em evidências científicas e dados, lideranças capazes de aprender e corrigir o curso durante a crise, incorporação de diferentes atores na resposta da crise, sociedade civil, governo, setor privado, academia, pesquisa científica multicêntrica e colaborativa, investimentos e capacitação de recursos humanos, um sistema universal bem financiado, voltado para a eficiência e capaz de resolver os problemas relevantes, ter novos modelos de vigilância em saúde que seja participativo, com incorporação de novas tecnologias e que a comunidade confie no sistema de saúde e esteja engajada nesse processo. Então, é isso que a gente deseja. É lógico que isso é um longo caminho, mas é um caminho também que passa, e esse é um pouco do que eu vou focar nessa apresentação, na capacidade do sistema de saúde gerar dados, esses dados gerarem conhecimento e esse conhecimento gerar melhores práticas. Então, ter um sistema de saúde, e isso vale não só para um sistema de saúde, para um hospital ou para uma UTI, onde a prática gera dados, dados gera informação, informação gera conhecimento, e esse conhecimento gera melhores práticas, é o que a gente tem que objetivar. Hoje há uma enorme profusão de dados sendo gerados pelo sistema de saúde. Esses dados, hoje, eles já estão na escala de milhares de exabytes. Então, muito mais do que a gente é capaz de propriamente acumular. E, por outro lado, a gente já está vivendo a década das novas plataformas médicas, plataformas que são capazes de, usando o Big Data, usando a Analytics, gerar melhores informações. Nesse sentido, dados de saúde estão sendo produzidos não só na sua UTI, no seu hospital, mas estão sendo produzidos no seu smartphone,
estão sendo produzidos com dados de pagamento, as agências de governo, nos portais, nos projetos de pesquisa. Mas, por outro lado, claro que existe um trade-off entre a proteção dos dados e informação. Lógico que a situação ideal era proteção máxima e informação máxima, mas isso é difícil. Então, a sociedade médica e as sociedades científicas têm que amadurecer no sentido de definir o que ela quer do ponto de vista de informação e como essa informação vai ser gerada e para quem é essa informação. Quer dizer, essa informação são para as big techs, essa informação é para a população, quem vai gerir essa informação, como essa informação vai ser usada para gerar um sistema de saúde melhor. Hoje, o país gera muita informação. Isso é um exemplo. O trabalho que nós publicamos no início desse ano, onde a gente analisou as 250 mil primeiras hospitalizações no Brasil, onde isso se deu graças a dados públicos, a dados que são coletados por todos vocês, por todos nós, pelo próprio sistema de saúde, que frequentemente esse dado é desprezado, ele não é olhado e ele não gera informação, por exemplo, da mortalidade em determinadas regiões do país. Por exemplo, como a gente mostrou aqui, mortalidades dos pacientes ventilados elevadas, especialmente em regiões como o Norte e Nordeste. Isso na primeira onda. E depois a gente viu, ainda na primeira onda, sinais de colapso, por exemplo, aqui é a relação entre ventilados e admitidos na UTI, na região Norte, por exemplo, mostrando que na primeira onda, praticamente todos os pacientes que estavam nas UTIs da região Norte estavam em ventilação mecânica. Por outro lado, quando a gente analisou isso, foi um segundo trabalho, publicado também no Lancet Respiratory Medicine, comparando a primeira com a segunda onda, quer dizer, um ano depois da primeira onda, a gente vê que aqueles mesmos locais que colapsaram na primeira onda, colapsaram de novo na segunda onda. E colapsaram pior, quer dizer, com 31% mais de admissão por semana, com mais doentes hipoxêmicos, com mais doentes em ventilação mecânica. Então, embora a gente tenha o dado, embora a gente tenha a capacidade analítica, também tem a questão como é que a gente transforma esse dado, esse conhecimento, em melhores práticas e ações. Nesse mesmo paper, a gente aqui, por exemplo, nesse gráfico, mostra a evolução da mortalidade intra-hospitalar dos pacientes em suporte ventilatório invasivo e não invasivo ao longo de praticamente 1 ano e meio de pandemia. O que a gente vê? A mortalidade praticamente não mudou. A gente está falando de mortalidade de pacientes acima de 75%. Quer dizer, a gente não... Quando eu apresento esses dados, as pessoas me perguntam, mas, Fernando, não se aprendeu nada? Não, se aprendeu muito, aprendemos muito sobre a doença. Aprendemos muito o que funciona e o que não funciona. Aprendemos como tratar melhor esse doente. A questão é como esse aprendizado chega na ponta, como é que a gente comunica essa informação, como essa informação ela vira melhores práticas. Então, como eu falei para vocês, são várias etapas. Gerar o dado gerar conhecimento, mas também esse conhecimento ser rapidamente implementado em melhores práticas. Em alguns lugares, isso aconteceu. Por exemplo, nesse outro paper do nosso grupo, publicado no Intensive Care Medicine, olhando aqui 126 UTIs de uma rede de hospitais, a gente vê que essas UTIs elas foram capazes, ao longo da pandemia, de reduzir a mortalidade. Foram capazes de reduzir a mortalidade porque elas foram capazes de incorporar melhores práticas, por exemplo, identificar pacientes que se beneficiavam de ventilação mecânica não invasiva, de suporte ventilatório não invasivo, ou a incorporação de corticosteroides para esses pacientes em insuficiência respiratória hospitalizados. Então, essas práticas reverteram em melhores desfechos. Por outro lado, isso é um paper que agora está recentemente online, foi recentemente aceito para publicação também no Intensive Care Medicine. Nós olhamos não o que aconteceu com os pacientes com Covid, mas o que aconteceu nos pacientes
sem Covid durante o período da pandemia. E vimos que mesmo nesses hospitais, que são hospitais excelentes e que incorporaram boas práticas, a mortalidade ajustada ela subiu durante a pandemia. Então, a pandemia ela também tem um efeito desestruturante da nossa ação e da nossa própria organização. Então, a gente, mesmo nos melhores locais, ainda tem o que fazer e precisa fazer. É claro que a pandemia também trouxe lições importantes e lições boas, e a principal delas é que aquelas estratégias que incluíram colaboração, elas são estratégias vencedoras e se mostraram vencedoras. Então, nesse sentido, o próprio sistema de saúde, vocês, as UTIs, as equipes que trabalharam juntas, responderam. Do ponto de vista da pesquisa, tem um exemplo maravilhoso aqui da coalizão, da BRICNET, da própria Fiocruz, de uma série de atores que contribuíram de forma importante. E da própria sociedade civil. Hoje a gente tem trabalhos com ONGs, com startups, que são trabalhos essenciais e que se mostraram fundamentais durante a pandemia. Então, a gente viu que a pandemia ela afetou pacientes e populações de forma distintas, então as populações e pacientes mais vulneráveis, sistemas de saúde mais frágeis, foram mais afetados. A gente viu que não basta só olhar a UTI, pensar em leito e ventilador, tem que pensar em outras coisas, como agir na comunidade, como comunicar, pensar mais nas equipes, na comunicação, no treinamento e, especialmente, como incorporar essas novas práticas e conhecimentos pensando em reduzir a mortalidade hospitalar. Além disso, assim, não basta trabalhar dentro dos muros da UTI ou dos muros do hospital. Tem que trabalhar com a sociedade, trabalhar com os pacientes, trabalhar com a inovação, trazer isso para dentro da nossa comunidade. Por outro lado, de fato, essas ações colaborativas internacionais e nacionais foram essenciais. Eu garanto que todas as UTIs que fazem pesquisa e fizeram pesquisa tiveram melhores resultados das que não fizeram. Mas é pesquisa ética, não é pesquisa fraudulenta, como a gente viu acontecer aqui como exemplos infelizes, que não são os exemplos que a nossa comunidade se orgulha. E, além disso, a população vem apoiando e tem apoiado essas iniciativas, mas a gente tem a obrigação de comunicar ainda de uma maneira muito melhor do que a gente faz sobre ciência, sobre saúde e sobre os nossos pacientes de uma maneira geral. Obrigado. Fernando, muito obrigado. Excelente apresentação. Eu lembro a todos que, então, continuem mandando as perguntas aqui no Q&A, e vou seguir para a próxima apresentação e, ao final, a gente vai fazer a discussão. Então, vou compartilhar minha tela aqui um minutinho com vocês. Um minuto. Espero que vocês consigam ver minha apresentação. Ok. Bom, me coube esse tema de falar sobre a tecnologia para gestão das UTIs em 2022, e como é para 2022, eu não vou fazer um exercício de futurologia, mas sim falar de aspectos bastante práticos e que já vêm sendo, na verdade, utilizados e foram acelerados pela pandemia. Eu vou falar sobre 3 temas, essencialmente, porque a gente teria um universo muito grande para tratar de incorporação de novas tecnologias ou de como as tecnologias mudaram um pouco a cara das UTIs em diversos aspectos e o que fazer com elas no período após a pandemia, ou seja, o que fazer com esse legado positivo. A gente sabe que esses desafios foram muitos, como nessa figura desse artigo do Yassin Arabi, do Task Force da Sociedade Europeia, que mostra aqui que a gente teve desafios além dos usuais que a gente tem no dia a dia da terapia intensiva, de melhorar a triagem, de ter abordagens mais sistêmicas, mesmo que a gente esteja olhando a partir do prisma da nossa UTI, a gente passou a estar integrado com outras UTIs, outros hospitais, por conta da necessidade de expandir essa capacidade de leitos, contribuir para registros epidemiológicos ou bases de dados, como a do próprio EpiMed no Brasil, participar de desenhar
executar, participar de clinical trials ágeis, né? Incorporar aspectos de transformação digital, ser capaz de aumentar e treinar o nosso pool de staff da terapia intensiva, expandir, crescer, diminuir, se adaptar para a necessidade de leitos de acordo com o momento e com as ondas da pandemia, né? Ou seja, uma série de aspectos que a gente precisou fazer, mantendo uma UTI segura, né, e estruturada em torno das melhores práticas dos rounds multiprofissionais dentro da terapia intensiva. Então, todos esses desafios enormes da pandemia, muitos deles se utilizaram de tecnologia para isso. E muitas dessas modificações que aconteceram nesse período, elas continuam aqui. Eu vou tratar de 3 tópicos. O primeiro deles é a questão da telemedicina ou das tele-UTIs. Então, durante o Covid, a gente teve, durante a pandemia, continua tendo, um desafio que, na verdade, ele já vinha ocorrendo e que ele ocorre no mundo inteiro, não é exclusivamente no Brasil, que é a quantidade limitada de profissionais de saúde atuantes em terapia intensiva, dado a crescente demanda, né? Esse slide, que é muito interessante, ele é de 20 anos atrás, 21 anos atrás, essa publicação no JAMA, do Derek Angus, que ele mostrava aqui, nesse gráfico, uma projeção de oferta e demanda, né, em amarelo, oferta de intensivistas full-time nos Estados Unidos e a demanda por intensivistas, e em 2000 ele fazia uma previsão, uma projeção de que em torno de 2007, 2008, isso já a oferta, a demanda já iria superar essa oferta de profissionais no mercado. Aqui a gente está falando de profissionais médicos intensivistas, mas a gente sabe que não só fora do Brasil, como no Brasil, a realidade para a equipe multi também é a mesma. Ou seja, a gente também experimentou um crescimento ao longo dos últimos 20 anos extremamente importante do número de leitos de terapia intensiva, que fazia com que a gente tivesse dificuldade grande de conseguir alocar um staff, tanto quantitativo quanto qualitativamente, sobretudo, de maneira proporcional às necessidades dos nossos pacientes na terapia intensiva. Porém, durante o momento da pandemia no Brasil, o que aconteceu é que a gente foi excepcionalmente ágil em aumentar em quase 45% o número de leitos de terapia intensiva disponíveis no país. Isso por si, se percentualmente isso já é importante, na verdade a gente está falando de um aumento de oferta de mais de 22 mil leitos de terapia intensiva. Para vocês terem uma ideia, 22 mil leitos de terapia intensiva, só o que a gente aumentou de leito de terapia intensiva seria o 5º maior número de leitos de terapia intensiva do mundo, se isso fosse um país. Então, a gente está falando de um grande aumento da demanda que, obviamente, não pôde ser coberto pela oferta de intensivistas. Para esse desafio, numa fase anterior à pandemia, já havia uma proposta de que se utilizar a telemedicina de maneiras diferentes, né, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, poderia melhorar os desfechos dos pacientes, né? Existem vários estudos, essa é uma meta-análise muito antiga, que mostra que o perfil de staffing, né, as UTIs que tinham o que chamamos de alta intensidade de staff, aqui basicamente falando de profissionais médicos intensivistas, tinham melhores resultados, tanto em relação à mortalidade hospitalar, duração de internação, redução de reinternações, etc. E isso também se traduzia em resultado quando implementadas maneiras de suprir a essa carência ou deficiência de staff através da monitoração remota dos pacientes, né? Os modelos de telemedicina, para a UTI, eles se fazem de várias maneiras, mas essencialmente existem 2 maneiras. Uma maneira onde os intensivistas praticamente funcionam como uma segunda opinião especializada, podendo atuar pontualmente ou ficando à disposição 24/7 para serem acionados e discutir os casos mais complexos e também fazer uma discussão sobre a gestão da UTI e os resultados da UTI, ou seja, atuam como rotinas ou coordenadores de UTI, mas à distância, e as situações onde, de fato, o médico atua como um plantonista, ou seja, ele faz a interface, seja com o médico que está presencial no local, ou seja, com a equipe multi no local, e ajuda na tomada de decisão em tempo real, ao monitorar não só dados do prontuário eletrônico, mas também monitorar sinais vitais e ter acesso a todas as informações, laboratório, exames complementares dos pacientes. Diversos estudos mostraram que isso também tinha impacto em redução, principalmente do tempo de permanência na UTI, mas também da mortalidade, mesmo ajustada por gravidade, e também na implementação
de terapias específicas, como no caso, por exemplo, do AVC isquêmico, né, onde claramente você consegue ser mais eficaz em oferecer trombolíticos e ter um melhor desfecho para os pacientes quando você tem esse apoio remoto, seja de intensivistas, seja de neurologistas ou ambos combinados. Então, nesse modelo que foi criado antes da pandemia e existe de modo crescente em vários países, mas principalmente nos Estados Unidos, esse é um modelo onde, na verdade, existe como se fosse um centro de comando da UTI, né, chamado um cockpit. Esse cockpit ele tem uma interface de vídeo, ele é capaz de acessar determinados documentos do hospital, se possível, né? Muitas vezes, e idealmente, os monitores e ver o próprio paciente, etc. E também o acesso aos provedores, aos profissionais de saúde que estão à beira do leito para essa interface. Mas também um ambiente de analytics, né, dentro desse hospital, dentro dessa tele-UTI. Por quê? Porque ser capaz de entender onde estão as fragilidades através da gestão de dados, e isso o caso Eduardo Brandão vai falar melhor para vocês depois, é uma maneira de identificar alvos de intervenção, alvos de melhoria e ser mais focado e priorizar a atuação da equipe de telemedicina com um olhar mais geral, mais holístico em relação à terapia intensiva como um todo. Então, esse dado aqui é de um estudo de 2016, do Craig Lilly, foi publicado e mostra um período baseline para a intervenção, uma transição das UTIs passando a ser UTIs de pequenos hospitais, mas que eram ligadas a uma central de telemedicina remota em um grande centro acadêmico norte-americano, né? Depois passando integralmente a um grupo de telemedicina, ou seja, desse período de transição, onde existia um meio a meio passando para 100% telemedicina, e claramente se vê que existem benefícios, não só em termos de redução de mortalidade e duração de internação, mas também dos desfechos financeiros, ou seja, redução de custo e aumento de receita dentro dessas UTIs que fizeram esse tipo de implementação. Então, já existia evidência de melhora clínica, já existia evidência de melhora do ponto de vista de sustentabilidade financeira desse tipo de projeto, antes da pandemia. E a pandemia acelerou isso. E a gente viu isso em publicações de vários países, incluindo do Brasil, esse aqui do grupo da USP, que trabalhou essencialmente com um modelo de apoio às UTIs em diversas regiões do país a partir do HC, né, modelos do modelo norte-americano que criaram, como a Universidade de Pittsburgh, que criou um centro de telemedicina voltado para o Covid, ofertando também a capacidade de ter enfermeiros e intensivistas que dessem apoio à tomada de decisão, principalmente para os pacientes mais graves dentro da pandemia, né, tentando ajudar a diminuir essa lacuna que o Fernando falou, né, entre a geração da evidência e a incorporação prática da melhor evidência para essa doença nova, nesse caso, e isso apareceu na mídia leiga, isso apareceu em revisões como do Advisory Board, mesmo do Catalyst do New England Journal of Medicine, como maneiras rápidas de implementar telemedicina, que não era uma maneira perfeita, não necessariamente tinha toda a estrutura que eu mostrei para vocês antes, mas seguramente interfaces de acesso remoto aos profissionais de saúde e algum grau de informação baseada em dados para tomada de decisão. Isso é extremamente importante porque, como o Fernando bem disse, houve uma grande ruptura dentro da organização e da qualidade das unidades de terapia intensiva. A gente recebeu um número excepcionalmente alto de casos extremamente graves, teve um staff reduzido, seja porque havia burnout, seja porque havia adoecimento, seja porque a gente aumentou o denominador, aumentou o número de leitos de terapia intensiva e não necessariamente conseguiu repor sempre com o mesmo staff quantitativo e qualitativo, né? E houve também um certo gargalo, um strain dos hospitais, causando muita dificuldade, então, de manutenção da implementação de medidas baseadas em evidência das melhores práticas, o que colocava e coloca os nossos pacientes sempre em risco de complicações adquiridas na UTI, infecções adquiridas na UTI, eventos tromboembólicos, miopatia adquirida na UTI, sedação excessiva, delírio e, finalmente, obviamente, maior mortalidade e maior duração de internação na UTI. Tudo isso aconteceu durante o Covid pelas razões que a gente já conhece e, se não equilibrado, seja por apoio local, seja por apoio remoto, como na telemedicina, mas também baseado na capacidade de gestão de informação para entender e otimizar onde aplicar as medidas corretivas e apoiar as equipes locais, isso não seria possível, né? Então, nesse sentido,
analytics para terapia intensiva, plataformas de gestão de dados, né, como o Fernando falou, eles ajudam a gente a aprender o que está acontecendo nas nossas UTIs quase que em tempo real, compartilhar essa informação com os outros através de benchmarking, através de plataformas como UTIs Brasileiras, o projeto da AMIB, que traz informação em tempo próximo de tempo real sobre o perfil dos pacientes das UTIs e na pandemia, foi criada especificamente uma plataforma para isso, né? E isso deveria, então, alimentar de informação os nossos profissionais dentro do round multiprofissional para melhor tomada de decisão com os nossos pacientes na terapia intensiva. E aqui, de um estudo que o Fernando já mostrou, né, que mostra para a gente que, efetivamente, o número de admissões de pacientes por Covid, ele está associado a uma maior mortalidade dos pacientes sem Covid na UTI, ou seja, o entendimento dos dados e a monitoração desse tipo de informação, seja em loco, seja à distância, por exemplo, com telemedicina, ela é fundamental para que a gente tenha elementos de tomar decisão para entender quais são os momentos de saturação das nossas UTIs, quais são os momentos onde as UTIs vão precisar mais efetivamente de intervenções remotas ou intervenções locais. Vou passar um pouquinho mais rápido. O segundo e terceiro pontos que eu vou falar, além de telemedicina, são dos aspectos ligados à monitoração do uso de recursos e melhor gestão do fluxo de pacientes, como intervenções ou incorporações de tecnologia dentro da pandemia. Eu vou usar alguns exemplos reais que a gente teve aqui no Brasil. Só para lembrar, um dos aspectos mais importantes, isso não é estritamente do Covid, a gente já sabe, esse trabalho aqui é da tese do Rodolfo Espinosa, intensivista aqui do Rio de Janeiro, ele mostra que, por exemplo, em pacientes com pneumonia comunitária grave, esse estudo foi publicado em 2019, com dados de 2017, de UTIs públicas do estado do Rio de Janeiro. Então, pacientes com sepse e pneumonia comunitária grave, um dos fatores mais importantes relacionados ao aumento da mortalidade hospitalar dos pacientes era o retardo na chegada à terapia intensiva, a um leito de UTI. Portanto, esse problema que nós vimos agudizado durante o Covid, amplificado durante o Covid, ele já existia antes e já era bastante bem conhecido. Dessa forma, durante o Covid, a tecnologia veio acelerar um processo de entendimento de capacidade e de recursos disponíveis para o tratamento do paciente, não só leitos de terapia intensiva, mas leitos de terapia intensiva, ventiladores não invasivos, ECMO, equipes, times, capacidade de absorver os pacientes, como nesse estudo mostrado aqui de 14 países europeus que utilizavam modelos de análise bastante sofisticadas para medir o equilíbrio entre demanda e oferta de leite de terapia intensiva durante a pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil, a gente trabalhou também com isso. Esse artigo meu do Fernando Ramos, que a gente publicou no começo de 2020, já mostrava uma implementação de um dashboard, de um painel que permitia, através do sistema IPMED, hospitais monitorarem, né, o número de casos de SARI, casos suspeitos de Covid, casos confirmados de Covid, mas também o quanto esses casos representavam de percentual das taxas de ocupação, qual era a estrutura e capacidade que essas UTIs tinham naquele momento, qual era o backup que essas UTIs tinham naquele momento, ou seja, eu tenho 105 leitos, mas eu sou capaz de recrutar mais 44, que eu posso converter de semi-intensivas ou de outros leitos não intensivos em leitos de terapia intensiva, se necessário, né? A utilização e disponibilidade de ECMO, de ventilação mecânica, e também olhando os desfechos dos pacientes. Isso é extremamente importante, a gente ser capaz de olhar de uma maneira ampla como aquela, consolidada, mas também próxima de tempo real, integrado com prontuário eletrônico, fornecendo um painel onde eu rapidamente, se eu estou fazendo gestão de leito de uma rede de hospitais ou de um hospital, eu olho e vejo que aqui o vermelhinho já sei que ele não tem leito disponível, e nos demais eu entendo qual é a ocupação e entendo dessa ocupação quantos pacientes são SARI, quantos pacientes são Covid confirmado, quantos são suspeitos, e, portanto, clicando nela, volto para aquela página do uso de recursos e entendo qual é o perfil de gravidade e complexidade de uso de recursos dos pacientes na minha UTI. E, para dar uma ideia de como a pandemia está se comportando na minha rede ou na minha região, eu sou capaz, no mesmo painel, de olhar, seja pelo Brasil, seja pela minha cidade, né, seja pelo meu estado, minha região, seja para toda a base da EPIMED, ou seja, para minha rede hospitalar, qual o comportamento de internações hospitalares novas, internações por Covid e internações e altas desses pacientes ao longo do tempo. Isso facilita muito o processo de gestão de leito, seja para um hospital com múltiplas UTIs, seja para uma rede hospitalar no sistema público ou privado, né? O segundo ponto
de facilitação, e último ponto da minha apresentação, do fluxo de pacientes é a nossa capacidade de priorizar o leito. Então, a primeira coisa, obviamente, é ter informação disponível e visível. Então, a gente, para os hospitais que utilizam o Epimed, a gente disponibiliza, né, esse painel, né, um painel de leito do paciente, onde eu entendo quem é o paciente que está internado e qual a idade, aqui está bloqueado, se ele é uma reinternação ou não, se já existe decisão para alta ou não, que seria extremamente importante para que a gente tivesse a possibilidade, então, de prever a utilização do leito, entender o perfil do paciente rapidamente, qual é o diagnóstico dele, se é um paciente COVID ou não, porque isso tem implicações, obviamente, em relação à gestão do leito e à saída do paciente, enfim, para onde esse paciente iria depois, se ele está ventilado ou não, mas também o perfil dele de gravidade. Qual é o SAPS desse paciente, se esse paciente tem fragilidade ou não, qual é a duração atual de internação dele e, sobretudo, tentar entender se a gente é capaz de prever, então, a saída do paciente. Então, por exemplo, eu tenho aqui, nesse caso, um paciente que internou com uma obstrução intestinal, esse é o primeiro dia de internação do paciente, o paciente está sob ventilação mecânica, é um paciente pré-frágil, não é um paciente frágil, tem um SAPS elevado, mas a estimativa por esse algoritmo é que esse paciente fique internado 19 dias. Então, se esse é o primeiro dia de internação do paciente, eu já sei que eu não posso contar, a não ser que eventualmente o paciente venha a óbito, eu não posso contar durante as 2, 3 semanas subsequentes com esse leito para a gestão do meu leito. Então, a análise preditiva, né, da duração de internação ajuda a gente a precocemente entender a dinâmica dos leitos. Da mesma forma que, se eu tivesse previsto, por exemplo, que o paciente ficaria pouco tempo, como esse paciente que interna por uma doença cardiovascular, está no segundo dia previsto que fique 6 dias, eu sei que em breve eu vou ter margem para liberar esse leito. Isso não é para tirar o paciente, ou não é assertivo no sentido de tirar o paciente no 6º ou no 21º dia, mas para dar uma noção de priorização, não só da avaliação do paciente, mas da gestão do leito, principalmente em momentos que a gente está sob muita pressão de liberação de vagas na terapia intensiva, como na pandemia. Né? E é assim que a gente vê essa informação, como eu mostrei para vocês. Né? É a informação que a gente olha, né, no primeiro dia, estima a duração de internação total na UTI desse paciente e o risco desse paciente ser um paciente de longa permanência, dado o diagnóstico desse paciente, que nesse caso aqui, como eu falei para vocês, era um paciente com obstrução intestinal. Então, a ideia é que, dentre as tecnologias que a gente acredita que vem para ficar, as análises preditivas, elas tenham um papel importante na ajuda da gestão do fluxo de paciente, na gestão da UTI e na priorização de leito. Mas também no benchmarking. Né? Esse último slide aqui é a tese do Igor Pérez, um engenheiro de produção. O Fernando Bosa foi um dos orientadores da tese do Igor, e a gente está trabalhando junto nesse artigo e mostrando que esses dados, não só a previsão da duração de internação individual do paciente, ela tem uma boa calibração, mas também ela serve para que a gente avalie depois, retrospectivamente, a UTI como um todo, né? Tentando fazer como, da mesma forma que a gente utiliza na taxa de mortalidade padronizada, um observado esperado, ou seja, o que era esperado em relação à duração de internação desse paciente, o que de fato aconteceu, usando esse dado, ou reutilizando esse dado que a gente já utilizaria para tomar de decisão de fluxo de paciente, também de uma maneira a fazer benchmarking e avaliação de desempenho e performance da unidade de terapia intensiva. Era isso, então, que eu tinha para falar para vocês. Agradeço aqui o tempo e vamos dar seguimento com a apresentação do Carlos Eduardo Brandão e, ao final da apresentação do Brandão, a gente vai ter tempo para perguntas e respostas. Boa noite, Jorge. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Prazer novamente estar aqui em companhia de várias pessoas conhecidas. Bom, hoje eu fui incumbido de falar sobre dados para melhorar desfechos clínicos. Tentar fazer uma apresentação um pouco mais rápida para a gente conseguir conversar um pouco depois. É um tema bem subjetivo, talvez seja um pouco mais prático do que os temas novos relacionados à pandemia. Então, só para trazer um pouco de background, ter uma ideia, eu não sei se todo mundo entende o que a gente tem de informação dentro de uma UTI, desde informações clínicas até criação de banco de dados para gestão em si, quantidade de variáveis. A primeira vez que eu vi essa informação, nunca me esqueço, eu truquei o dado, achei que não era,
no fim das contas, a gente tem aqui um trabalho interessante numa UTI pediátrica, onde que mostrou que em 24 horas de um plantão, a gente tem aproximadamente 1.350, 1.341 informações, somente informações clínicas, em média. Isso dá quase 60 por hora, uma por minuto. Essas informações são clínicas para tomada de decisões, mas uma vez que você tem essa informação, ela é documentada, soma-se outras informações relacionadas ao processo de gestão e a gente tem uma quantidade absurda de informações sendo criadas o tempo inteiro dentro de uma unidade de terapia intensiva. E aí, todos nós sabemos que para melhorar o desfecho, a gente precisa estar municiado das informações e principalmente que essas informações elas saiam de algum local, sejam analisadas, promovam uma ação e essa ação gere o resultado que a gente quer. Esse é o objetivo principal de qualquer gestão de UTI e a gestão da informação. E aí vem a pergunta, né? A gente tem tanta informação, o que a gente mede? Aqui eu pus alguns exemplos, seja da RDC7 da Anvisa ou algumas recomendações de sociedades dos principais indicadores de mensuração de terapia intensiva. A gente observa que se tem vários locais, nenhum é tão claro, né? E muitas vezes eles trazem alguns indicadores que são muito baseados na estrutura do Dona Bedian, de estrutura, processo e resultado, e eles muitas vezes são influenciados por características locais, culturais. De qualquer forma, em 2012, a Sociedade Europeia tentou juntar aí todo mundo para poder, um task force de profissionais especialistas, instalar um guia de indicadores em geral de uma UTI para se medir. E, eventualmente, os 3 indicadores que foram elencados como consenso, através do processo Delphi, são esses indicadores listados. Eles foram divididos nesses 3 pilares de estrutura, processo e desfecho. Como nossa reunião é de desfecho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Lembrando que esses indicadores, em geral, eles medem o contexto inteiro de uma gestão de UTI, não necessariamente só o desfecho. Aqui o Jorge publicou um trabalho agora bem recente sobre os desfechos clínicos e o que os registros de UTI podem nos ensinar. E, de maneira muito interessante, ele separou alguns desfechos que a gente pode agrupar nessas 4 principais categorias. Os desfechos de sobrevivência, seja a curto e longo prazo, os eventos de interesse, os desfechos relatados pelo paciente, que, diferentemente da maioria dos outros sociedades ou guidelines ou recomendações governamentais, abordam pouco, e a utilização de recurso. Talvez sejam esses 4 pilares, quando a gente analisa desfecho, que seja interessante medir. Esse foi o trabalho publicado, e aqui talvez seja a tabela mais importante da apresentação, em que a gente tenha que descrever um pouco mais. Só lembrando, quando a gente fala em desfecho de curto prazo, a gente tem os clássicos, taxa de mortalidade bruta da UTI, o SMR, só que tem alguns detalhes que muitas vezes a gente não se atenta, né? Lembrando que a taxa de mortalidade, a maioria das taxas são calculadas baseadas no dia fixo de alta, seja a 30 dias, 28 dias, ou até alta hospitalar, como é a maioria dos bancos de dados, inclusive o EPIMED. Nós podemos medir taxas de mortalidades mais prolongadas, de 1, 2, 6 meses ou 1 ano. Aqui é muito interessante quando a gente tem algum desfecho relacionado a uma característica individual. Por exemplo, pacientes oncológicos. Para a gente avaliar um desfecho de um paciente oncológico a curto prazo, seja de menor importância do que a gente avaliar ele de longo prazo, associado a outros indicadores de desfechos, como a gente vai ver mais para frente, aqueles que realmente importam para o doente. Fazemos pouco, medimos pouco os desfechos de longo prazo. A gente acaba ficando preso nos desfechos de curto prazo e no SMR apenas. Porém, não é eles que expressam o contexto total da saúde oferecida para o doente na UTI. Sobre os eventos de interesse, aqui é os clássicos que a maioria entende que seriam os eventos adversos, infecções relacionadas à assistência à saúde, que de maneira indireta é um evento adverso, porém, a gente observa que falta um pouco mais a gente avaliar o que é de realmente interesse. No caso, delírio é de interesse, está associado a aumento de mortalidade e precisa de intervenções e mudanças de processos muito importantes dentro
da unidade para melhorar. A gente vê cada vez mais os pacientes cronificando dentro da UTI e a gente não conseguindo medir o impacto deles quando nós precisamos fazer a reabilitação e começar a reabilitação intra-hospitalar dentro da unidade e fora da UTI. E outros processos que são extremamente complicados de se medir seriam as taxas de sedação e analgesia. Apesar de ser fácil, a gente lê em trabalho, no dia a dia é extremamente difícil. A gente vai falar um pouquinho mais para frente a importância deles. O outro pilar seria a utilização de recursos, e aqui o clássico seria tempo médio de permanência. Talvez não signifique tanto, a gente precisa aumentar um pouco mais a amplitude dessa análise, desse desfecho, talvez muito mais para alguns tipos de indicadores que falem a língua do gestor, né? Por exemplo, os custos diretos de UTI ou os dias livres de ventilação mecânica, se isso for de maneira adequada, convertida para valores monetários, ou mesmo, a gente vai colocar também um exemplo, a utilização de indicadores de fluxo operacionais. Esses talvez sejam mais interessantes para a gente avaliar desfecho. E, por último, os indicadores que fazem sentido para o doente, que talvez deveria ser o primeiro, né? Seria o que o paciente entende da sua entrega, como ele se enxerga frente à doença, ou o status atual, e principalmente com a expectativa dele futura. Então, os índices de satisfação, morbidade e principalmente de fragilidade pós-UTI, eles são pouco medidos. Então, como nós falamos de desfechos, a gente tem muitos que são medidos hoje, mas poucos que realmente importam no final. Talvez essa seja a frase que precisamos deixar. Outro ponto é, se a gente quer buscar os dados para mudar os desfechos, e agora a gente sabe quais são os desfechos que a gente quer mudar, como que a gente promove essa mudança? Durante a apresentação, algumas pessoas nas questões já perguntaram, né, como a gente implementa. Voltando ao slide anterior, quando nós falamos de informação, ação e resultado, a gente tem que parar e olhar um pouco mais essas informações. Esse excesso de informação, nós vimos os desfechos, que é um ponto, é o que eu quero no final. Mas que informações agora, on time, ou que eu possa modificar, eu consigo mudar para atingir aqueles desfechos que é o que a gente quer? Aqui eu trago o conceito que, para mim, é o que expressa melhor a utilização dos dados para a gestão da UTI e melhorar os desfechos clínicos, que é o conceito do Actionable Indicators, que a tradução em português é ruim, mas seriam indicadores acionáveis. O conceito deles seria indicadores em que a gente consiga medir, nós podemos intervir diretamente nele através das mudanças de processos, nós podemos mensurar suas modificações de acordo com as nossas implementações e que está diretamente relacionado a um desfecho que a gente quer, dentro daqueles 4 pilares que a gente colocou anterior, por exemplo. De maneira conceitual, mas trazendo um pouco mais de ordem prática, a gente tem um exemplo sobre suporte transfusionais. Se o meu desfecho é diminuição de custo, diminuição de risco de eventos adversos relacionados ao suporte transfusional, como que eu meço algum actionable indicator que culmine naquele meu desfecho que eu desejo? Aqui o exemplo é nós monitorarmos a taxa de transfusão de concentrados de hemácias em hemoglobina menor que 7. Essa é uma informação que, tendo ela, eu posso criar mecanismos dentro da instituição para mudar os meus processos e, de forma progressiva, atingir o que eu desejo, que, no fim das contas, vai me dar o desfecho necessário. Então, o desfecho ele nunca deve ser olhado como intervenção primária, ele é sempre consequência. Outro exemplo seria dentro do tratamento, dentro de antibiótico terapia. Outro exemplo de actionable indicator seria tempo médio de duração do tratamento, days of therapy, que é o DOT. Mais um indicador que nós conseguimos mensurar, mudar e ter algum tipo de resultado baseado no desfecho desejado, sempre no desfecho que nós queremos para cada indicador. O outro clássico também seria controlar volume corrente, que no momento da pandemia parecia ser uma questão óbvia, mas diversos trabalhos pré-pandêmicos já mostravam que a taxa de controle de volume corrente nunca foi o desejado, sempre era aquém do necessário quando a gente analisava do ponto de vista populacional. Aqui um exemplo de ordem prática, como a gente consegue ter um indicador, um dado em que traga um desfecho desejado. Aqui um exemplo num trabalho sobre atraso de saída da unidade de terapia intensiva.
Se você mede a quantidade de horas e transforma esse atraso de saída do ponto de vista monetário, ou seja, o desfecho é recursos, aqui nesse trabalho o exemplo que a gente teve foi que, em média, 6 a 10% do custo total da UTI, dependendo da métrica utilizada, eram relacionados à ineficiência do processo, o que gerava nesse trabalho 35 milhões de custo evitável em 4 anos. Dólares canadenses é bem próximo do dólar americano, um pouquinho menos, mas de qualquer forma a gente já mostra o impacto de uma ineficiência do processo. Sobre Actionable Indicators, o que a gente tem? Qual indicador que a gente pode monitorar? Seria atraso de saída? Qual o processo de intervenção que a gente pode realizar? Aqui a gente não discriminou os planos de ação, porque os planos de ação são individualizados para cada unidade. E qual o desfecho? No caso, custo evitável, utilização de recursos. Se tomarmos sempre o racional de o que eu meço, onde eu mudo e o que eu espero, a gente consegue promover todas as mudanças. E aqui, só complementando o que o Jorge comentou sobre os dados on time. Nunca na pandemia a gente desejou tanto ter informações imediatas, confiáveis. Talvez confiável seja a palavra mais interessante também no ambiente onde a gente não estava preparado para isso. E como nós vamos gerir essa quantidade de informação. Então, esse aqui foi um trabalho interessante, onde que ele trouxe qual o impacto da gente não ter os dados on time, o delay dessa entrega. Aqui é o exemplo, só para vocês terem uma ideia, que esse delay de ter os dados nos Estados Unidos comprometeu o pagamento dos hospitais, né? Se os hospitais demoram a notificar, entre aspas, todos os seus dados, eles demoram a receber e eles não conseguem monitorar, não conseguem modificar o seu planejamento estratégico. Então, na pandemia, a gente passou por esse processo muito mais difícil, pois a gente está lidando com uma questão nova. Que indicadores monitorar? Como a gente vai, como o Jorge falou, se eu tiver um dashboard, o que eu preciso ver? Isso tem que ser feito com o carro andando, é igual trocar pneu com o carro andando, vai modificando, e assim a gente consegue ter o máximo possível de informações. E essas soluções, o Jorge falou com clareza sobre o dashboard, eles precisam ser cada vez mais simples, eles precisam trazer todas as informações, eles precisam ser integrados, ele precisa ser personalizável, porque nós precisamos trocar a roda do carro andando. Nós tivemos um problema importante sobre o input de dados, conforme o Fernando comentou, sobre a qualidade do dado. Nós temos um excesso, mas muitas vezes a gente não tem aquele dado mais importante no final. Os conceitos de padronização dos indicadores não são de forma uniforme. Nós precisamos trabalhar nisso para ter o dado on time, para permitir uma análise instantânea e uma tomada de decisão. Então, os dados on time, eles permitem as intervenções mais rápidas no final. Então, de maneira resumida, o que eu quis trazer para vocês é que a gente tem que olhar desfecho clínico não só em mortalidade, ou SMR, resumir a UTI sobre esse ponto. Segundo, que a gente tem que olhar todos os envolvidos, lembrando dos pacientes, que a gente ouve pouco e a gente precisa ouvir cada vez mais. Trabalhar sempre onde a gente pode intervir. Não adianta a gente mudar o que a gente não pode ter. Quantas vezes a gente ouve, como que a gente muda o SMR de uma unidade? Isso não é um racional clínico adequado. Qual é o impacto dos indicadores que culminam na queda do SMR? Esse racional precisa estar muito claro. O principal do desafio é a aquisição e a confiabilidade dos dados, lembrando sempre, dados on time, intervenção rápida nesse mundo cada vez mais rápido e ligeiro. Obrigado, Jorge, obrigado a todos. Espero ter cumprido o esperado. Excelente apresentação, Brandão. Bom, a gente tem muitas perguntas aqui, então eu vou começar vou tentar colocar mais ou menos na ordem, mas eu vou furar a fila dessa ordem, porque tem uma pergunta da doutora Marisa Agostino e ela tem que ser a primeira a ser respondida, porque a doutora Marisa é um ícone da nossa terapia intensiva, então a gente vai furar a fila para a doutora Marisa Agostino. A pergunta, acho que pode ser para você mesmo, Brandão. A pergunta da doutora Marisa é sobre o desperdício, né? Exames repetidos, retrabalho, informações relevantes por vezes são perdidas, informações fúteis, excessivamente valorizadas. Qual a sua percepção em relação a como isso aconteceu na pandemia? Se isso aumentou, se isso diminuiu, enfim. Boa noite, Marisa. Eu sou de São Paulo, não conheço a fama, mas pelo que o Jorge falou,
eu creio que seja muito bem referendada. Bom, sobre a eficiência em geral, a eficiência no contexto Brasil, ela nunca foi a das melhores, né? Se a gente for considerar as informações perdidas num cenário em que a gente tem tanta referência e contra-referência, tanto transporte interhospitalar, ela aumentou pelo volume, obviamente. Um exemplo claro sobre exames repetidos ou retrabalho é quando a gente observa o excesso de informações de exames que nem deveriam ser feitos. Por exemplo, dedímero diário para todos os doentes de uma UTI. Esse é o clássico que a gente vê desperdício. O dedímero é absurdamente caro e não traz o benefício clínico que a gente quer. E isso foi uma constante. Porém, eu não acho que foi necessariamente por decisões médicas em si. Eu acho que talvez foi muito mais pela insegurança, medo, falta de organização e principalmente de um racional que a maioria das pessoas, no começo dos primeiros 3 meses, a gente não sabia mesmo como lidar, mas a partir do momento que foi melhorando, as coisas precisavam ser mais organizadas, a gente sentiu que talvez não foi tão organizada de maneira uniforme. Então, em resumo, aumentou o que já era elevado na minha percepção. Obrigado, Brandão. Eu vou fazer só uma emenda aqui na sua resposta. Eu acho que tudo aumentou na pandemia, né? A pandemia serviu para amplificar todos os nossos problemas. Tudo que já era ruim, a gente, de alguma forma, foi acentuado, né? Pelo excesso pelo número muito grande de pacientes, e especialmente o número desproporcionalmente grave em relação à estrutura que a gente tem ou tinha nas UTIs antes da pandemia e a nossa capacidade de lidar com esse perfil de paciente na realidade nova. Vou na ordem mesmo. Silvio Futre Júnior faz uma pergunta aqui. Vou passar para você, Fernando, e aí, se alguém quiser, se o Brandão quiser comentar também, ele pergunta assim, como lidar com esse desafio da antiga prática médica versus desenvolvimento de novas competências, adaptação de novas tendências de saúde, incorporação de experiência do paciente, gestão de dados, tecnologia, ou seja, como é que a gente eu acho que, se eu tivesse que resumir, como é que a gente é um sistema que aprende, né? Acho que como é que esse sistema que aprende se traduz na incorporação dessas práticas pelos profissionais que estão na ponta. Silvio, super importante. Só rapidinho aqui. Marisa, prazer aqui ter você com a gente. E só falando que a sua pergunta é fundamental. Isso me atormenta há anos, porque a gente sabe que 25% do PIB da saúde é desperdício. Então, quer dizer, 1/4 de tudo que é gasto é desperdício. Então, a gente tem uma margem gigante para melhorar assim, os processos, efetividade, baratear. E o desperdício ele por um lado, administrativo gigante, né? Se a gente imaginar a quantidade de pessoas e papéis e coisas que estão sendo gastos para controlar bolas de algodão nos hospitais, é um ponto, mas uma grande parte do desperdício é práticas inadequadas, eventos adversos. Então, isso também é desperdício de dinheiro, desperdício de vidas. Então, eu acho que, assim, sem dúvida, uma das primeiras coisas, aí já entrando na pergunta do Silvio, de um sistema que aprende é aprender a não desperdiçar os recursos, porque o recurso de saúde ele é um recurso caro, ele é um recurso essencial e ele é um recurso que faz falta. E a gente viu isso muito durante a pandemia. Eu acho que esse é o grande desafio, Silvio. Assim, como a gente moderniza o nosso sistema de saúde, como a gente planeja e pensa um sistema de saúde capaz de aprender. É lógico que assim, uma das maiores barreiras para isso são os médicos. Quer dizer, a classe médica é uma classe conservadora e conservadora cognitivamente e do ponto de vista prático. Então, isso, né, Jorge, a gente, durante o Checklist Trial, né, que foi um dos primeiros trials liderado pelo Biasi, na BRICNET, quando a gente implementava, né, o checklist, né,
mudar a prática de como o médico trabalha é uma das maiores barreiras que a gente tem, e isso eu acho que é uma barreira grande a ser vencida, e, sem dúvida, fóruns e discussões como a nossa aqui é importante para sensibilizar, mas não o suficiente. Por outro lado, eu acho que, além dos médicos, os próprios gestores no Brasil são muito conservadores e, de uma maneira geral, mal formados. Então, no sentido de que as pessoas aprendem determinados esquemas, digamos, assim, não pejorativamente, mas assim, de funcionamento, e se sentem confortáveis com ele. Então, de fato, inovar na gestão, inovar nos processos de trabalho, nos processos de condução da própria UTI, é um ponto importante. Eu acho que o ponto que tem me preocupado muito nesse aspecto e eu concordo muito, a apresentação do Carlos, estou muito feliz nesse sentido, o Jorge também. Eu acho que nós três aqui estamos bem alinhados aqui sobre esse ponto de vista. Quer dizer, tem esse lado, a gente está gerando muito dado, a qualidade da nossa informação é ruim, o quanto essa informação gera conhecimento é menor ainda, o quanto isso influencia a nossa prática é praticamente nulo. Isso é um pouco o resultado dessa nossa conversa aqui. Então, a questão para mim hoje é, de fato, e o Carlos trouxe esse ponto, é que a gente está nessa complexidade de dados e, por outro lado, a gente tem dificuldade de selecionar quais das informações que são relevantes. Por outro lado, a gente não basta ter informação relevante daqui a 6 meses. A gente precisa ter informação relevante agora para tomar a decisão e precisa ter informação relevante não apenas para o gestor, mas para quem está na ponta tratando do doente. Então, isso é um ponto. Então, é lógico que a gente tem que pensar muito fora da caixinha para trazer isso. Então, por exemplo, tem experiências em outros países, na Austrália, por exemplo, sobre redução de custo de prescrição. Então, um dos exemplos é botar o preço do medicamento que está sendo prescrito. Então, assim, o médico não sabe quanto custa. No momento que você bota o valor do lado, a forma de prescrever muda. Não estou dizendo que isso deva ser implementado ou não. Só estou dizendo que tem maneiras de você trazer informação para a ponta que ela muda muito a prática, porque, na verdade, há um complô, de uma certa maneira, de desinformação também no sistema de saúde e também de confusão. Quer dizer, uma má gestão da informação e confusão. Então, assim, o que a gente vai caminhar nos próximos anos para avançar na área de analytics e avançar na área de inteligência artificial. Por outro lado, quem não sabe o que quer não é capaz de achar o que procura. Então, nesse sentido, precisa haver um processo de maturidade das organizações, e aí esse processo de maturidade na gestão da informação, que para, de fato, poder decidir que sistemas implementar e o que serve para o meu paciente e o que serve para a minha organização. Então, não basta comprar um sistema moderno que você não vai ser capaz de... Aquilo não necessariamente vai melhorar a sua gestão da informação. Então, trabalhar junto, desenvolver, trazer as equipes, trazer o paciente, ouvir, fazer uma gestão compartilhada, usar o dado como uma forma de gestão compartilhada, é o que a gente espera. Não adianta o gestor ter o melhor dashboard do mundo e ficar sentado lá em cima olhando ele, que isso não vai mudar a prática. Fernando, tem uma série de perguntas aqui que eu estou tentando juntá-las, porque eu vou juntar 3 perguntas, fazer um comentário e passar para vocês dois. Eduardo Pinto, Roseli Lima e Jaqueline Rosa.
Então, o Eduardo fala que, se em retrospecto, em que momento da pandemia a tomada de decisão foi mais assertiva e o que foi decisivo para isso, principalmente em face à grande quantidade de publicações ou de informações publicadas. A Roseli pergunta como interligar os dados, né? Imagino que dados das publicações, dados dos dashboards, dados do UTIs brasileiros, dados para a prática diária. E a Jaqueline faz uma pergunta que é sobre o que efetivamente falhou na pandemia, fazendo com que os resultados de mortalidade fossem tão altos. Para completar, ainda tem a pergunta do Augusto aqui, que eu estou seguindo, e que, na verdade, ele fala que na região norte, imagino que ele está na região norte, ele fala onde tivemos, né, taxas de óbito muito elevadas de ventilação mecânica, mas ele fala que, a despeito do conhecimento gerado por universidades, hospitais, há um cenário de esvaziamento de pesquisa e, então, como é que a gente concilia isso, né? Então, eu vou fazer um comentário rápido e passar a bola para vocês dois. Assim, o meu comentário rápido é que eu acho, de novo, vou falar repetir o que eu falei depois da fala do Brandão, que eu acho que a pandemia só amplificou problemas que já eram existentes anteriormente. Claro. A gente conhece há muitos anos que leva mais de uma década para você traduzir determinados conhecimentos em prática. Os estudos de ventilação protetora são do ano 2000, ou de 1998, na verdade, o primeiro estudo, e a gente, nos estudos de 2013 no Brasil, nos estudos de 2016 no Checklist Trial, a gente tinha uma aderência que era inferior a 50% à ventilação protetora nos pacientes em ventilação mecânica. Então, a gente sempre teve essa lacuna gigante, e quando a gente se viu afogado em um número enorme de pacientes, com um staff e um quantitativo menor, e inclusive com maior fragilidade para coletar os dados e ter os dados de volta para tomada de decisão, provavelmente isso desandou. Isso se fez de maneira menos organizada, resultando em desfechos piores dos pacientes. Eu não estou dizendo que foi só isso que contribuiu para os desfechos dos pacientes nas UTIs. Né? A gente está trabalhando agora justamente num projeto, né, Fernando, falando sobre, tentando entender quais são os fatores que respondem pela variabilidade da mortalidade nos hospitais durante a pandemia. Esse é um ponto importante, mas a gente não tem a resposta. Por enquanto, a gente só tem a pergunta, a gente está no começo do projeto. Mas eu acredito que um dos aspectos importantes é que a gente, na verdade, de novo, a gente amplificou esse problema já previamente existente e a gente teve a responsabilidade de, na verdade, fazer essa tradução dos novos achados para a prática em um intervalo muito curto de tempo, porque se normalmente a gente leva uma década, a gente não teria como fazer muito melhor em um ano. Porém, eu acho que existe uma questão importante. A primeira questão é que o que a gente já conhece há 20 anos, a gente também não fez da melhor maneira. Existem estudos mostrando que a adesão à ventilação protetora, as medidas que são de profilaxias para delírio, as medidas de prevenção ao uso excessivo de antimicrobianos e de prevenção de PAV, por exemplo, foram feitas de maneira não só insuficiente, mas muito menor do que no período pré-pandêmico, e isso expôs mais os nossos pacientes a risco e a piores desfechos, consequentemente. Então, acho que a primeira coisa que eu colocaria é, talvez a gente não tenha feito o que a gente aprendeu ao longo dos últimos 20 anos em terapia intensiva para todos os pacientes durante a pandemia. Acho que esse é um ponto importante. E eu acho que a gente ficou um pouco perdido e confuso num excesso de informação, aonde nem sempre houve a melhor intenção, em alguns casos, de implementar as melhores práticas, e em outros não houve condição, efetivamente, mesmo que seja por falta de insumo, falta de sedativos, né, por questões ligadas muito mais a aspectos logísticos e de planejamento. Aí eu queria ouvir um pouquinho você, Fernando, e Brandão. Brandão, você quer... Segue aí, Brandão. Eu quero colocar um ponto rapidinho sobre essas questões que o Jorge falou. Muitas das perguntas, elas acabam indiretamente falando sobre as informações criadas na pandemia, né? E o que o Jorge falou foi um ponto importante. A gente poderia muito bem ter levado a pandemia, do ponto de vista de tratamento individual de um paciente, com o mesmo método assistencial que a gente sempre teve. Talvez pontos, detalhes pequenos, mas que não tivesse uma grande influência geral. Talvez o ponto-chave daqui seria como a gente lidou
com a crise pandêmica. Eu falo crise no cenário que não é necessariamente pandemia, mas que pode estar em qualquer outro cenário, seja em catástrofes outras, né? Eu acho que a gente poderia ter feito melhor na gestão da crise, no caso, não necessariamente do ponto de vista de tratamento individual. Talvez esse projeto de vocês, Jorge e Fernando, que vocês comentaram sobre os impactos, a gente perceba que o principal determinante de mortalidade era fazer o que a gente já devia ter feito antes e associado ao que a gente tem que fazer no cenário de crise. O clássico é a mortalidade relacionada à falta do acesso, né? Esse é um tipo de mortalidade se não chegou a instalar, né? Então, um tipo de mortalidade que não está nos nossos dados de mortalidade de UTI, pode estar em dados globais, populacionais, mas que esse realmente impacta mais. Então, talvez o ponto que eu queria trazer é mais a gestão de crise, necessariamente, especificamente dos doentes. E uma objetiva para o Eduardo, sobre em que ponto, eu acho que lá meio de 2020, 99% do cuidado já tinha uma ideia de como fazer, seja se fosse para escolher um tempo cinzenta, meados de 2020, infelizmente pós-primeira onda. Isso aí. Boaz, quer fazer um comentário? Quero sim. Então, eu acho que isso é o que todos os países estão se perguntando, né? Porque a gestão da pandemia foi tão ruim, de uma forma geral, é claro, foi pior em alguns lugares do que outros, mas o Parlamento Britânico, por exemplo, fez 2 documentos que soltou essa semana sobre a gestão equivocada da crise pelo governo britânico. A gente tem uma CPI correndo, tem toda a questão em relação ao governo americano e outros governos. Mas, assim, um ponto central e aqui vou dividir minha resposta em 2 partes, que é o seguinte: um ponto é aquele. Quem não está preparado, quando chega a crise, não consegue se organizar. Você não consegue se organizar durante a crise, muito mais difícil. Então, a preparação para a crise é essencial. Então, você ter os seus planos e ter as contingências. O brasileiro tem muita dificuldade em pensar para frente, especialmente em problemas. O brasileiro não gosta de fazer isso, porque o estilo brasileiro é improvisar. Então, e dar o jeitinho para ver se o negócio dá certo. Às vezes funciona, em geral, não, especialmente nessa situação. Então, ter planejamento, organização e preparação para crises e para contingências é uma parte do processo, digamos, de gestão. A outra parte é você ter flexibilidade, quer dizer, você sentir que o negócio não está indo, mudar de rumo e assim por diante, buscar as melhores soluções. Então, eu acho que tem esse ponto, e cada vez mais a gente vai estar discutindo isso, que é preparação para crise. Então, a gente vem vivendo uma sequência de crises, e a preparação para crises e ter um sistema que seja um sistema, nesse sentido, resiliente, quer dizer, os colaboradores, os clientes, os financiadores alinhados na gestão da crise é essencial. Então, isso é uma parte da resposta. A outra questão, propriamente, quer dizer, por que funcionou tão mal no caso brasileiro, eu acho que funcionou, porque faltou, obviamente, coordenação, liderança nesse processo. O processo, isso já foi mostrado em outras crises, foi quando, se vocês voltarem à literatura do SARS no Canadá, isso já foi colocado naquela época na gestão do SARS. Quer dizer, uma gestão descoordenada é uma gestão que tem alto custo. Então, e, por outro lado, também, e isso é uma questão que eu tenho ressaltado muito, aprender e buscar as soluções e as iniciativas que funcionam. Quer dizer, a gente perdeu meses discutindo o kit Covid, que, obviamente, em abril de 2020, a gente já sabia que não funcionava. Então, a gente perdeu uma enorme oportunidade de discutir coisas que a gente sabia que funcionava.
e que, concordo com o Jorge, a maior parte dessas coisas são boas práticas de UTI. Quer dizer, boa sedação, cuidados, prevenção e assim por diante. Então, intensificar aquela informação, consolidar aquela informação, especialmente para os jovens que estavam vindo apoiar as ações de UTI, que muitas vezes não tinham experiência de UTI, em desenvolver e estarem ligados às melhores práticas. Então, se discutiu também muito leitos e ventiladores, e se falou pouco sobre equipe multidisciplinar, sobre treinamento. Então, é lógico que nesse mundo conectado, nas novas mídias e nessa nova gestão de informação, uma parte essencial da gestão de informação é a gestão do time, é o treinamento, é o aperfeiçoamento, essa transição rápida do conhecimento para a prática. Então, criar esses mecanismos é um ponto central para que essa resposta se dê de forma adequada. E, por fim, medir. E medir de maneira rápida o que está acontecendo na sua UTI, para que você, que é o gestor, ou você que é o rotina, ou você que está ali, possa reajustar, investir naquilo que não está dando certo e trazer essa informação de qualidade para dentro da sua equipe, de disseminar essa informação. Acho que o nosso compromisso, e reiterando aqui mais uma vez, nosso compromisso com a ciência, com a vida, com a boa prática médica, é disseminar a boa informação. Tem uma questão hoje muito complexa de desinformação. Então, essa batalha é diária em torno da disseminação da boa informação. Então, em vez de replicar nas mídias sociais memes, bobagens e coisas que a gente sabe que a gente não precisa disseminar essa informação, mesmo que seja para criticar. Vamos disseminar a boa informação, a boa prática, que é isso que vai fazer diferença. Eu concordo totalmente, Fernando. Em paralelo, né? Existem alguns países que, por exemplo, não dão notoriedade a criminosos, né? Então, elas falam sobre o crime, mas não dizem o nome da pessoa, para não glorificar alguma coisa que... Então, acho que é a mesma coisa. Acho que a gente ter atenção para a questão de excesso de foco em coisas que a gente já sabe que não funcionam, que já sabe que não são corretas, e mudar esse foco para disseminar as boas práticas. Eu vou pegar aqui um gancho, Paulo César Souza, PC, querido PC também, hoje uma noite que só tem ícones da terapia intensiva aqui, e Eduardo Pinto, e tem mais uma pergunta abaixo também, todos falando sobre pós-UTI. Eu queria ouvir um pouquinho o Brandão falar. PC pergunta, fala que o pós-UTI é muito frágil e que existe que ele chama de toxicidade assistencial e financeira, que eu acho um excelente termo, ligada também à formação dos intensivistas e também o fato de a decisão não ser retroalimentada pela informação do pós-UTI, né? Ou seja, a gente trabalha com uma visão muito curta, né, ali. Então, PC faz essa pergunta e, em seguida, o Eduardo Pinto também fala isso, né, que se os cuidados pós-agudos já eram um gargalo no sistema de saúde antes, isso provavelmente impactou na pandemia, se existe alguma informação aí sobre isso. Brandão, você quer comentar os dois? Obrigado. Comento. Não só já era um problema, como os doentes que, da pós-UTI, no caso, a gente falando, né, falta comunicação entre o atendimento crítico com o atendimento, entre aspas, ambulatorial, pós-internação. E realmente o PC foi muito feliz na frase, né? Não tem retroalimentação sobre isso. Talvez um ponto para a gente trabalhar dentro dessa ideia é a gente começar a medir. A gente não mede, não tem. Se você chegar numa UTI e falar sobre desfecho de médio e longo prazo, reabilitação de quem realmente saiu, são poucas, geralmente são pontos isolados dentro das unidades, iniciativas muito rasas, e principalmente o efeito dele. Tem um trabalho interessante
depois posso até compartilhar, que a taxa de reinternação e a mortalidade no pós-UTI pré-pandemia, não estamos falando de Covid, é altíssimo, né? A taxa de readmissão e mortalidade de 5 anos, tem estudos que beiram 70% do doente grave no UTI. Então, eu concordo, que não realimenta porque não é colocado como uma linha de cuidado do início ao fim, esse é o ponto. Acho que é isso, esse é o que eu queria trazer. Vou pegar um gancho aqui no seu comentário, Brandão, só para dizer que, PC, eu concordo totalmente, né? Existe esse termo, toxicidade, né, financeira, né? Mas eu acho que também a questão do pós-UTI precisa sensibilizar justamente quem paga a conta, né? Porque eu acho que enquanto o problema não é de ninguém, né, ninguém vai estar interessado em financiar esse processo. Então, o segmento pós-alta dos pacientes na terapia intensiva, né, ele precisa ter um financiamento, né? Precisa, se vai ter um ambulatório pós-UTI, talvez quem esteja mais bem posicionado para fazer isso seja, por incrível que pareça, o setor público e também no setor privado as operadoras que são verticalizadas, onde o interesse de fazer esse controle e gestão seja maior. E talvez isso deva ser uma sugestão para no setor privado, fora das verticalizadas, isso ser um indicador de medicina baseada em valor para os pacientes que passam para terapia intensiva, né? Trazendo um pouco o discurso da medicina baseada em valor para algo tangível, prático, objetivo e que tem implicações enormes do ponto de vista cognitivo, social, reinserção no trabalho, né? Morbidade e reinternação no hospital, né, como o Brandão falou. Então, eu acho que, de fato, esse é um problema. Eu acho que a pandemia deve ter agudizado muito esse problema, porque mesmo se a gente não considerar que Covid talvez tenha algumas características especiais, só o fato dos pacientes serem muito graves, ficarem muito tempo na UTI, muito tempo ventilados, já seria suficiente para gerar essa catástrofe aí no pós-alta. Então, estou totalmente de acordo. Um comentário aqui, Jorge. Eu acho que hoje, e aqui, PC, prazer ter você aqui com a gente essa noite. Então, eu acho que hoje tem várias indústrias se repensando. Então, por exemplo, a indústria de petróleo está se repensando se tornar uma indústria de energia, ampliar, várias indústrias estão repensando. Quer dizer, a indústria de saúde ou o setor de saúde, ele vai cada vez mais se tornar também um setor de informação. Então, e essa informação, que é um dos maiores gargalos do setor de saúde, quer dizer, como a informação ela transita dentro do setor, isso vai ter que ser resolvido. E isso vai, num prazo curto, determinar muito que caminhos a saúde vai tomar. Quer dizer, o quanto isso vai ser definido pela sociedade, pelos pacientes, pelos profissionais, quer dizer, num acordo, digamos, social, ou quanto isso vai ser definido pelas big techs e pelas empresas de tecnologia. Então, isso eu acho que vai ser determinante para o futuro do sistema de saúde. E é importante que essa discussão, quer dizer, a quem pertence o dado, como o dado vai ser usado, para quem o dado é usado, para que o dado é usado, como o dado é usado. Isso eu acho que é um dos pontos centrais das discussões dos próximos anos, nesse sentido de essa intercambiabilidade de informação, dessa, digamos, transversalidade, mesmo essas avaliações longitudinais vão se dar. Então, a quem pertence a informação, a quem pertence a minha informação enquanto paciente, e assim por diante. Então, hoje, eu tenho uma enorme dificuldade como paciente que a informação que é relevante para mim seja usada pelas pessoas que precisam dela e para a minha finalidade, que é o meu cuidado de saúde. Por outro lado, a apropriação dessa informação também vai ser um problema enorme, especialmente que a gente sabe esse futuro da gestão da informação vai ser crítico e vai estar nesse valor. Então, isso é
para dizer que nós, enquanto profissionais de saúde que estamos aqui em torno dessa discussão hoje, precisamos estar muito atentos a essa discussão e progressivamente, cada vez mais posicionados em relação a ela. Temos 3 perguntas e 5 minutinhos, então vou pegar mais ou menos assim, uma para cada um, se pode ser. A primeira aqui do Saulo. Boa noite, Saulo. Que bom que você está aí acompanhando a gente. Falando sobre como ajustar a análise preditiva global baseada em benchmarking para um subgrupo de UTIs, em termos de estrutura hospitalar, tecnológica e recursos humanos. Bom, eu acho que tem 2 lados aqui, né, dessa conversa. Acho que o primeiro, que eu acredito que os melhores modelos são os modelos globais que não levam em conta justamente esses aspectos ligados às unidades, porque justamente a capacidade de utilização de uma base... A heterogeneidade é uma riqueza nesse sentido, e a capacidade da utilização dessa informação de maneira mais ampla, ela é maior. Mas, sem dúvida, em relação ao benchmarking, isso pode fazer diferença. Eu acredito que, na verdade, de forma global, Saulo, a gente deveria comparar sempre com todo mundo, porque, efetivamente, se o modelo ele é um modelo adequado e ele está bem calibrado e ele é ajustado para as características dos pacientes, os aspectos que são de estrutura, processos, recurso humano, etc., eles são os fatores modificáveis dentro dessa equação, né? Então, na verdade, a gente entender que a gente, de forma global, pelo modelo, se ele é um modelo que está bem calibrado, a gente tem um resultado pior, faz com que a gente vá, aí sim, olhar os nossos dados de estrutura, processo, tecnologia, etc., para entender o que a gente pode implementar ali, ou o que está implementado de maneira insuficiente para a melhora do resultado. Então, normalmente, eu acho que a gente não deve fazer essa comparação global. Mas é claro que a gente sabe que existem diferenças importantes, por exemplo, entre público e privado, existem utilizações do benchmarking que são muitas vezes para que a gente possa comparar dentro da nossa própria rede ou para uma comparação de mercado. E aí eu acredito que a gente tem que realmente poder se comparar com UTIs que são mais semelhantes. Eu acho que para isso, o modelo que é utilizado hoje é um modelo em que você simplesmente arbitra, né? Que quer se comparar com UTIs privadas da mesma região, uma determinada operadora, alguns aspectos ligados à especialidade ou não da UTI. Essa é uma maneira de fazer. A maneira que eu acredito metodologicamente mais avançada de fazer isso seria através de modelos que clusterizassem as UTIs por características que já são semelhantes entre si de forma automática. Esse talvez fosse a resposta melhor. Bom, então temos mais 2 perguntinhas aqui. Vou passar uma para o Brandão e Bosa fecha. Brandão Eduardo Santos Neri faz uma pergunta aqui, que estamos vivendo na prática uma realidade onde o tempo médio de permanência está cada vez maior, tanto na UTI quanto em unidades intermediárias, e isso tem impacto nos fluxos de novos pacientes. Como é que a gente gerencia esse evento? Pergunta fácil para você. Até caiu. Não, tá aí. Vamos lá, Brandão. Pergunta fácil para você, hein? Como é que gerencia esse evento? O ponto sobre o tempo é se nós tivermos o Covid. Sem o Covid, teoricamente, nós estaríamos dentro de um cenário já conhecido. Sobre a questão do tempo, isso é interessante que o tempo médio de permanência do Covid é absurdamente elevado, né? Uma das estratégias é que eu vou puxar o gancho de um banco de dados bem montado com preditor de tempo esperado. A gente consegue gerenciar através da previsibilidade. Se você não tem um banco de dados que traga isso, conforme o Jorge comentou, utilizando algoritmos, você pode fazer isso de maneira não acurada, vamos dizer, do ponto de vista estatístico, mas de maneira mais simples. Doentes mais graves ficam mais tempo na UTI. Esse aí é clássico, né? Doentes mais graves morrem mais. Então, o doente mais grave, se você tem um volume alto de pacientes internados com mais graves, eles vão tender a girar menos no espaço de 1 semana, 2 semanas. Então, a minha sugestão inicial é sempre de maneira mais preditiva. Esse é o ponto. Outra questão, como a gente vai lidar com isso? Eu acho que ninguém tem essa resposta especificamente, né? Já me questionaram também, o tempo médio de permanência ficou alto, seja na média, ou seja especificamente no doente
Então, um ponto que pode ajudar é a gente dividir por perfil, a gente começar a trabalhar uma perfilização de cuidados. A gente quer que esse tempo médio global da UTI não seja impactado com doenças específicas. Então, exemplos clássicos, você dividir em perfil cirúrgico eletivo de cirurgia de fêmur, por exemplo, ou doenças cardiovasculares agudas, seja síndrome coronariana aguda, nós conseguimos limpar um pouco desse ruído de informação que o tempo médio de permanência global ele acaba trazendo. Sobre o impacto dele, o impacto geral na unidade de internação que você colocou, que também é interessante, que acaba reverberando, os sistemas vão ter que entrar num novo equilíbrio. Esse eu acho que é o ponto principal. Mas pensando de uma maneira mais prática, eu acredito que toda vez que nós temos alguma ação que ela é muito brusca, que ela causa uma mudança dentro do sistema, nós vamos ter uma reação. E essa reação ela vem para encontrar esse balanço. Então, quem sabe esse impacto de pacientes de longa, entre aspas, que é o termo, não gere uma mudança comportamental dentro do nosso sistema de saúde para melhorar o processo de deshospitalização. E aí, sim, a gente trabalha com um cenário em que todo mundo ganha, né? O doente que fica menos tempo e o sistema numa mudança de novas práticas. Então, a minha sugestão é essa, da UTI é perfilizar, ajuda a diminuir o ruído e, de uma maneira geral, conceitualmente, eu acho que isso vem para ajudar. Gente, pela hora a gente vai ter que encerrar aqui. De novo, como eu falo para vocês, a gente sempre poderia ficar muito mais tempo, mas eu queria agradecer a todos aqui que participaram, muito especialmente Fernando, Brandão, aos que nos assistiram, incluindo ilustres presenças. A gente hoje teve aqui, já recebi no bate-papo aqui, os ícones da terapia intensiva, como eu falei, Paulo César Souza, PC, Celina Acra, Celso Coelho, doutora Marisa D'Agostino, tanta gente, tantos outros que eu nem consegui dar conta aqui da lista, mas um prazer imenso estar com vocês todos aqui e agradeço de novo. Se vocês quiserem, 30 segundinhos aí, Fernando, Brandão, alguma mensagem final? Então, eu acho que, assim, em torno dessa discussão, eu acho que meu ponto eu acho que todos nós vamos ter que nos mexer nesses próximos anos para fazer uma melhor gestão da informação dentro das nossas UTIs, quer dizer, priorizar os desfechos, especialmente os desfechos que são relevantes para os pacientes. Por outro lado, desenvolver novas estratégias de treinamento e implementação de melhores práticas nas nossas equipes, olhar a UTI de uma forma integrada no sistema de saúde que você está posicionado. E, por fim, ter responsabilidade como cidadão em disseminar informações corretas, em compartilhar essa possibilidade de gerar conhecimento, quer dizer, e aí, novamente, eu reitero a relevância de fazer parte das redes de pesquisa, de trabalhar com os colegas, de ouvir a sua equipe. Então, eu acho que esse, sem dúvida, é o desafio. E eu acho que, se a gente for capaz, a tecnologia ela vai trazer muito benefício para os nossos pacientes e para a gente. Se a gente se ausentar dessa discussão, certamente a tecnologia ou ela vai ser irrelevante ou ela vai tornar o nosso trabalho irrelevante. Bom, se cadastra então no site da BRICNET para participar dos projetos de pesquisa, como foi o Coalizão, tem muitos outros em andamento. E hoje está começando, inclusive, fundamentos da pesquisa clínica, dado por todos os colegas da BRICNET. E aí eu acho que ainda tem tempo para quem quiser se inscrever, aí já rápido, né? Já está rolando já. Brandão, finalzinho, quer finalizar? Não, só agradecer mesmo e deixar vou puxar o título, né? A terapia intensiva nunca mais será a mesma, porque a gente aprendeu muito nesses últimos 2 anos. A ideia é todo mundo aprender e seguir. E não vai levar 10 anos, nós vamos começar a aplicar em menos tempo. Mas todo aprendizado. Bom, um abraço a todos, boa noite e um prazer e até o próximo.